Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável, seu conteúdo especializado em investimento no mercado imobiliário. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante. Você que é investidor imobiliário, não compre apartamento. Fique com a gente até o final e entenda o porquê. Estou aqui com o Francisco Caroso, a celebridade do mercado imobiliário. Barril dobrado. Satisfação estar com esse cara todos os dias aqui na minha vida. É bom demais, Todo irmão. dia, hein, Gabriel? Todo dia. Massa. Bom te ver, meu irmão, sempre. E esse tema polêmico que eu acabei de trazer, investidor imobiliário não compra apartamento. Vamos desmistificar isso aí agora? Na hora. Fala mais disso aí, pra gente entender. Por quê? Então, essa é uma reflexão que eu fiz, tá certo? E eu vou tentar conversar com os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos vendo, porque é o seguinte, eu quero até o feedback deles, viu? Para ver se eu estou certo ou se estou errado. Precisa que a gente entenda que existem dois tipos, né, de conceito. Existe, obviamente, o apartamento, que é um apartamento de moradia, e existe aquela pessoa que está fazendo um investimento, né? E eu comecei a entender quando a gente ofertava um apartamento para investimento que as pessoas traziam o mesmo conceito de apartamento. Então remetia algumas caixas de falar assim, pô, mas apartamento eu não quero, eu já comprei uns 3 ou 4, já tenho muito apartamento, eu via muito isso, já tenho muito apartamento, não quero. E aí eu tentava ainda assim fortalecer aquele argumento de falar assim, poxa, mas compra um apartamento para alugar. Alugar? Não, como é que eu vou alugar? Um aluguel dando 0,4%, 0,5%, muita dor de cabeça. E as pessoas ficavam, né, trazendo aquela caixa negativa que foi, obviamente, trazida por uma série de fatores que aconteceram no passado, inclusive fatores realmente negativos, onde a gente vinha com o imóvel, né, dando um aluguel nessa faixa aí que eu falei de 0,4, 0,5, a gente vinha com a lei do inquilinato muito engessada, trazendo vários pontos negativos para aqueles que estão alugando, enfim, traziam vários pontos. Aí eu falei, caramba, estou abrindo uma caixa extremamente negativa, né, dentro da cabeça das pessoas que estão investindo em imóvel. Vejam, interessante é o seguinte, interessante a gente entender, tá certo? Que o investimento imobiliário, ele precisa ser considerado, precisa ser entendido, precisa ser visto como qualquer outro investimento onde você vai colocar um dinheiro, por exemplo, se eu tenho um fundo, tá certo? Alguns fundos que pagam, né, dividendos ou que pagam yields aí, se você tem, é a mesma coisa de eu comprar um apartamento, um ativo, só que vamos mudar esse nome para entender que investidor imobiliário não compra apartamento. Nós não somos investidores, não queremos comprar um apartamento, nós queremos um ativo financeiro imobiliário. Entendeu? Ativo financeiro imobiliário é aquele onde eu vou botar meu dinheiro, eu vou ter uma rentabilidade e se eu quiser, tá certo, meu dinheiro de volta, além dessa rentabilidade mês a mês, que é um yield, que é um dividendo, ou que é o aluguel, tá certo, eu vou ter também a valorização do imóvel. Agora você que é um cara especialista no mercado imobiliário, um incorporador de sucesso, tomou o curso de Jamil. Alô, Jamil! E outra coisa, você que entende isso aí, me fala um pouco se eu tô falando bobagem ou se eu tô realmente falando uma coisa assertiva, dentro do seu ponto de vista. Dentro do meu ponto de vista, acho que você está certíssimo, mas a gente agora está tendo soluções que eu entendo que traz um elemento muito importante para você fazer um investimento no mercado imobiliário e ele ter essa característica do ativo. No mercado, a gente vivia e ainda vive um ponto, que era a liquidez, era uma barreira para ele virar um ativo, e quando você vai para um fundo, o fundo acaba resolvendo isso pela questão da cota, da estrutura de você disponibilizar no mercado secundário, de você ter um número maior de compradores, né, e de ter frações menores para poder vender. Eu particularmente não sou um investidor dessa modelagem, eu gosto de, como eu conheço, eu gosto de investir no mercado imobiliário no que eu vejo, no que eu produzo, no que eu consigo gerir de perto. É uma particularidade minha, mas em compensação eu conheço um pouco, então eu faço esse tipo de investimento. E agora eu estou vendo surgir no mercado soluções como a própria Housee, que é a nossa parceira, que traz uma robustez de serviço ao imóvel e aumenta a liquidez desse imóvel também, e você consegue fazer um investimento sem estar atrelado a dores de cabeça, a uma burocracia tão grande, né? Então, assim, quando você traz soluções que dão uma gestão profissional, usam tecnologia, né, e com isso você consegue de qualquer lugar do mundo operar seu imóvel,
e aí eu entendo que você já pode realmente ter um ativo financeiro, né? E você vai ter, não vai ter dor de cabeça para poder gerenciar. Então acredito que agora o mercado está mudando. Aí vem também agora a tokenização, que apesar de não estar 100% regulamentada, é um grande salto que o mercado vai dar. Vai resolver um problema de liquidez. A gente vai ter um número maior de intenções, de compras. No momento que você fraciona, você dá permissão para outras pessoas que não teriam como investir no mercado imobiliário fazer esse tipo de investimento. Então vejo que você está certíssimo. Acho que a gente está num caminho, né, já pensando assim há algum tempo. Eu lembro que quando a gente começou a tratar a mudança do paradigma de investidor, ao invés de olhar para o mercado, para o metro quadrado, para a conta de retorno, que é uma das coisas que eu vejo que precisa mudar na cabeça do investidor. Né? Como é que ele olha o imóvel, como é que ele analisa o imóvel. Né? Então tem que começar a entender que a análise do imóvel vai precisar ser uma análise como outro investimento. Então hoje, se você vai comprar qualquer negócio, por exemplo, que dê retorno, você quer saber em quanto tempo te dá retorno, qual é o retorno mensal e qual é a análise de risco desse negócio. Olha que negócio interessante. Quando eu vou, por exemplo, numa corretora, tá? Numa grande corretora ou num grande banco, e eles vão me ofertar algum produto financeiro, é exatamente nisso que eles tocam. Então, assim, quando eu vou lá, ele fala assim, olha, eu tenho ativo financeiro. Quando eu fiz uma pesquisa no Google, por exemplo, ativo financeiro, apareceu diversas coisas, CDB, LCI, LCA, e Tesouro Direto, e não apareceu o ativo financeiro imobiliário. Veja quanto a gente está distante desse conceito e que precisa estar perto desse conceito, que é utilizado para lastrear grandes fortunas, por exemplo. Então, quando você me diz isso aí, eu fiquei pensando o seguinte, você chega na corretora e eu pergunto, poxa, onde é que eu vou aplicar meu dinheiro? Eu tenho um dinheiro, eu tenho X dinheiro e preciso aplicar esse dinheiro. Então, eles vão lá me dar vários, vai me abrir um portfólio, né, de várias situações financeiras onde eu posso aplicar meu dinheiro. Só que ali não tem um ativo imobiliário. Né? Então, assim, essa questão de você ter um ativo imobiliário fazendo parte do portfólio do ativo financeiro, né, onde tem vários outros, Tesouro Direto, LCI, LCA, é isso que a gente tem que entender, né, onde está o X da questão, onde pode ser altamente rentável. Tá certo? Então, assim, vamos apartar. Nesse momento aqui, você simplesmente está comprando um apartamento, só que esse apartamento você precisa entender que ele é um ativo financeiro imobiliário que vai te dar o rendimento que você precisa, tá certo? E vai ter a liquidez que você precisa e vai ter o ganho com a valorização desse imóvel. Aí eu te trouxe aqui 3 pontos que eu acho que você vai explicar muito bacana. Um deles até você já falou. Como é que esse cara, tá certo, faz o ativo financeiro dele imobiliário ter um rendimento mensal potencializado, altamente rentável? Como é que esse camarada, né, faz que esse imóvel seja líquido, tá certo? Então esse ativo financeiro imobiliário dele, que a nomenclatura a partir de agora tem que ser essa, o ativo financeiro imobiliário dele se torne líquido, e como é que ele vai tornar, como é que ele vai ter a maior valorização se ele quiser liquidar as cotas, né? Que não são cotas, mas ele quiser liquidar o ativo financeiro dele imobiliário. Fala para mim desses 3 pontos que a gente tratou aqui agora. Show de bola. É um tema novo e que se a pessoa não for do mercado imobiliário, não tiver uma inclinação de conhecimento dentro do mercado, vai sofrer um pouquinho. É bom a gente falar desse tema porque o mercado em si, os corretores não estão preparados para poder atender essa exigência. Então hoje, certamente, se falar em nível Brasil, você deve ter poucos profissionais que tenham o entendimento do mercado imobiliário como um ativo financeiro para tratar com esse nível de conhecimento. O que acontece? Primeiro, quando você tem investidores de bolsa, pessoas que já estão acostumadas a lidar com a bolsa, existe um nível de critério na analisar o tipo de negócio, como eu te falei, análise de retorno, análise de cap rate mensal, análise de risco, coisas que no mercado financeiro já existe há muito tempo. E o que é que a gente precisa agora para dar mais solidez? Profissionais que saibam orientar corretamente. Verdade. Então isso precisa acontecer, essa virada precisa acontecer em quem está ofertando. Porque a gente tem uma grande massa que gosta do mercado imobiliário, a gente sabe que o brasileiro gosta de investir no mercado imobiliário,
mas muitas vezes, por falta de conhecimento, ele chega em uma corretora, investe em coisas que ele nem sabe o que é. Conhece não, não cara. sabe nem onde está alocado o recurso. Tem muita gente que conhece. Desculpa. Então, simplesmente, o cara é convencido por um processo de ter uma corretora. Sabe? No mercado imobiliário, a gente precisa trazer essa segurança lastreado em corretoras especializadas. Para poder... Porque, assim, o principal elemento que define todos esses 3 itens é a assertividade na compra. Ou seja, estou comprando o imóvel correto, significa localização. Boa, primeiro lugar, boa. Então tá, a localização é um ponto principal diante da escolha. Eu diria que um dos mais importantes. Se você tiver um produto muito bom, mal localizado, é pior do que o muito ruim, bem localizado. Top, boa então, analogia. Por aí sentido, ou seja, se eu pelo menos eu acertar a localização, eu já estou 80% na frente. Agora, se eu acertar o produto e errar a localização, estou micado. Tá, aí vamos entender agora o seguinte, até para poder a gente realmente ser cirúrgico nesse assunto. O que é uma boa localização, cara, para você? Porque quando eu falo para você, na realidade, a gente está tratando aqui de imóvel... Não é de imóvel mais. A gente está tratando aqui de ativo financeiro imobiliário. Né? Então, se a gente está tratando de um ativo financeiro imobiliário, tem as características, né, de localização para isso aí. O ativo tem as suas próprias características. Cada ativo tem a sua característica. Isso. Né? Então, você tem a característica da renda fixa, a característica da renda variável, a característica do mercado imobiliário. A principal dela é a localização. Aonde está inserido aquele contexto. Aí você me perguntou qual é a melhor localização, como é que eu defino isso? Como é que a gente sabe? Primeiro, é entender qual é a vocação do investimento que eu quero fazer. Existem vários tipos de investimento. Eu posso te fazer um investimento que está direcionado a uma classe mais popular e a localização do popular não é a mesma do alto padrão. Então, primeiro eu preciso saber o seguinte, que tipo de perfil de investimento eu quero me atrelar? Com qual perfil de investimento eu quero estar atrelado? Tem gente que só gosta de investir em mercados de baixa renda. É um mercado altamente promissor, poucas pessoas conhecem, já outras pessoas não gostam. E outra, investimento tem que ter a ver com você também, sabe? Você tem que, principalmente no mercado imobiliário, se você vai decidir investir diretamente fora de um processo de um fundo imobiliário, que muitas vezes você não conhece onde está alocado o recurso, se você vai fazer essa ponte, se você vai atrás do investimento, aí eu acho que você precisa buscar um pouquinho de conhecimento e ver qual é o perfil de investimento que você quer fazer. Por exemplo, o Mestre Pequeno, que trabalha com a gente, é um cara que tem muitos apartamentos em regiões mais populares, que ele identificou locais de passagem, formou uma excelente renda familiar e maravilhoso o negócio. Ticket baixo, retornos altos, mas você precisa estar disposto a ir para aqueles locais, né? E você precisa entender como aquelas pessoas pensam também. Então isso é muito importante. Então, primeiro, que tipo de investimento? Baixa renda, médio alto, alto luxo. Entendendo o perfil, procura um parceiro, um corretor, alguém que você tenha uma link e fala o seguinte, para cada tipo desse perfil, aonde que os compradores entendem como melhor localização? Ainda tem isso, muitas vezes a gente erra de achar que é aquilo pra gente, não é pra gente, meu irmão. Aquele comprador ali, com aquele público, por exemplo, público alto padrão. O que é alto padrão na cidade de Salvador? Se você perguntar para um cara de alto padrão, imediatamente ele vai falar Corredor Vitória. Marca, né? Tem marcas, os bairros marcam isso. Então, eu vejo primeiro esse sentido. Se você já definiu o nicho que você quer, já tem uma indicação do bairro, aí dentro do bairro existe outro nicho de localização. Você tem um bairro, Corredor Vitória, mas certamente tem uma posição do Corredor Vitória que é melhor do que a outra. Então, você vai estratificando até você ser o mais assertivo possível nesse processo. Esse é o que eu valido. Você falou aí de o Corredor da Vitória, no meu entendimento, ele é um excelente bairro para morar. Mas a gente, como ativo imobiliário financeiro, se você, né, Francisco Caroso, fala assim, pô, eu quero um ativo imobiliário financeiro que possa me dar um retorno mês a mês e que posso vender depois com liquidez e com um retorno de valorização. Pronto. Aí um entorno, o que é que você analisa? Vou te falar, porque, por exemplo, se a gente for pensar hoje, eu como investidor, né, então hoje quando eu vou buscar um ativo financeiro no mercado imobiliário, eu estou muito numa linha de imóveis compactos. Hoje é meu foco. Né? Existem vários. Por exemplo, você gosta muito de terreno.
É um grande ativo e ativos excelentes de você fazer um investimento aqui, esperar alguns anos sem fazer muita coisa e ele dá grandes frutos. É verdade. Não é verdade? Então hoje eu estou investindo mais em apartamentos compactos que estejam em regiões de potenciais turísticos e ao mesmo tempo em regiões de potencial de turismo de trabalho e turismo de lazer. Certo? Eu acredito muito no turismo de lazer ligado a curta duração, que a galera chama hoje de short stay, ou seja, períodos curtos, e sempre o empreendimento tem que estar atrelado a uma bagagem de gestão, a um tipo de gestão que tire o trabalho das minhas mãos. Então, só faz sentido investir se for para buscar uma renda passiva, ou seja, eu não tenho que empenhar horas do meu dia para aquela renda ser produzida. Ela precisa ser produzida pelo próprio tempo do dinheiro trabalhando. Então isso para mim é muito importante na busca e hoje eu tenho ido em bairros que têm esse potencial, né? Como por exemplo o Porto da Barra, que é uma excelente localização, muito mais voltado ao turismo. Agora, por exemplo, Jardim Armação, que está um bairro que está promissor, que está crescendo, né? Então é o momento agora de comprar, vai haver uma virada muito grande lá, um bairro promissor. Então eu busco muito essa atenção também. Então, por exemplo, na decisão de um ativo financeiro, você tem duas vertentes que em alguns casos você consegue achar os dois, que é capacidade de valorização acima do investimento e a capacidade de geração de renda. Boa. Se você chegar num período que o projeto está no início, você pode fazer uma compra agressiva junto ao incorporador, pela margem de desconto, a depender do aporte. Você com isso vai estar ali com um imóvel compacto que tem a gestão, né? Você vai ter pego por um investimento baixo. Quando ele ficar pronto, você vai ter uma grande valorização e ao mesmo tempo o retorno mensal, se você quiser ficar com ele, vai ser excepcional, porque ele vai ser relacionado ao que você investiu. Então tem essas sacadas também que a gente convidou hoje, nosso amigo Tom, eu vou até mandar para ele falar sobre os ciclos do ativo financeiro. Rapaz, ele é um bom exemplo, viu, de fazer sobre ciclos de evento. Porque ele vem fazendo umas pivotadas junto com a gente aí. Pô, vou te falar que é um negócio que um tema pra você falar aqui pra gente, os ciclos. Boa, fala sobre os ciclos, que é interessante, pô, se você, outra vez, né, você vai numa corretora, a corretora mesmo se encarrega de fazer isso, né? Ela tem um ciclo do empreendimento, ela sabe na hora de vender, na hora de comprar. E se você for, né, que é um grande conhecimento, quando eu compro, quando eu vendo, fala disso aí. Vou falar. Você é especialista. Sou esse assunto me atrai, né? me deixa motivado, faz a chama do meu coração. Quando eu venho aqui para Altamente Rentável falar do mercado imobiliário, isso dá um outro brilho, né? No dia da gente, a quinta-feira se transforma numa sexta, né? Quinta é sexta. Se bem que acho que quem trabalha aqui todo dia é sexta. Eu apaixonado pelo que faz. Agora, antes disso, você falou um negócio bem interessante. Me chama a atenção o seguinte, cara. Quando a gente chega numa corretora, a gente conversa com eles, tá certo? Perguntando onde é que está o melhor ativo financeiro. Então, foi exatamente isso que você falou, mano, aqui, que isso é muito bacana do mesmo jeito, onde eu tenho, tá certo? Ativo financeiro, por exemplo, eu tenho um ativo financeiro, CDB, LCI, LCA, Tesouro, entre tantos outros que temos aí no portfólio de todas as corretoras, de todos os bancos, e a gente tem o seguinte, esse daqui você tem uma taxa, né, para um ano que você pode retirar com 90 dias, esse você tem para 2 anos, você tem para 3 anos, você tem para 4 anos. É a mesma coisa do mercado imobiliário, que você tem um ativo financeiro imobiliário onde você pode colocar o seu dinheiro numa incorporadora que você falou, inclusive, num spread de 1 ano que a incorporadora vai te vender as cotas e você vai pegar aquele ativo financeiro que você comprou em cota, ativo financeiro imobiliário, porque ele está envolvido, lastreado no mercado imobiliário, num spread de 1 ano e você vai ter uma taxa no spread de 2. A gente tem investidores assim, no spread de 1, de 24, de 36 e tem um cara que fala assim, bicho, eu assumo o risco total com você, mas a minha remuneração ela é muito maior. É da mesma forma. O que eu quero aqui hoje, o que a gente quer aqui hoje é desmistificar, porque às vezes a pessoa pensa em imóvel como uma coisa ruim, cara. Então, assim, o apartamento que é igual a um ativo financeiro imobiliário é um excelente investimento que pode potencializar diante de tudo que você falou. De tudo, localização que vai te dar uma alta renda, ele vai te dar uma alta renda que você falou que ele não tem dor de cabeça. Então, sério, assistam todo que você vai ver que Chico falou vários insights e você vai entender de uma vez por todas que comprar apartamento para compor a sua carteira
é um excelente negócio, é um negócio extremamente altamente rentável. Exatamente, Rapaz, cara. Bom demais. Uma questão particular que eu acho que eu quero que hoje que a gente incentive isso. Está na hora de nascer executivos de investimentos no mercado imobiliário em um volume maior e corretoras imobiliárias especializadas nisso. Concordo plenamente. Você vai ver como vai potencializar o investidor, porque assim, muito da insegurança de investir no mercado imobiliário é por alguém da família já ter tomado um tombo. Isso. E o que é que acontece? Como investimentos no mercado imobiliário, em sua maioria, vou falando não mais hoje, mas a maior representação desse tipo de investimento é um ticket alto, ou seja, um valor mais alto do que você simplesmente botar 10 mil em uma renda fixa ou uma renda variável, perder 10 mil com ação. Né? Então, se você observar que é um bem e se você olhar o investimento como a compra de um bem, ele é um investimento relativamente alto. Aí se alguém tomou um tombo e aquilo ficou na cabeça, né? Então está na hora de nascer profissionais capazes de orientar isso que você falou, de sentar com o cliente e falar o seguinte, fazer uma pergunta que se faz na corretora. Qual é o seu objetivo de vida? Muito bom. Está aqui dentro da pauta exatamente isso. Qual é o seu objetivo? Sentar com o cliente e falar o seguinte, você quer se aposentar com quantos anos? Excelente, sabe? Chicão. Vamos montar uma estratégia patrimonialista na sua vida, né? Porque assim, no mercado imobiliário, se o cara quiser mesmo, ele vai investir R$50, R$100, R$1.000, ele investe quanto ele quiser. E a partir de determinados investimentos, igualzinho se você sentar na corretora. Se Exato. você tiver, meu irmão, 100 mil, você acessa determinados produtos. Você tem 1 milhão, outro nível de produto. Assim é no mercado imobiliário. Se você tem 100 mil, é uma coisa. No momento que você passa a ter 100, abre um leque de investimento onde você tem opção de alta valorização, de renda alta, de comprar mais baixo para poder valorizar no tempo. Então existe uma infinidade de coisas. Como eu já vi, por exemplo, gente que comprou um terreno de 300 mil, depois de 20 anos vendeu por 20 milhões. Olha o insight aí que você está dando, fantástico. E simplesmente nem passar lá para regar uma planta passou. É uma brincadeira. É um negócio sensacional. Nós vamos ter na semana que vem um especialista aí para poder falar só de terrenos. Eu acho que vale a pena você assistir, assim como está valendo a pena assistir hoje. Porque eu acho, Chicão, quando nós tivermos, né, pessoas que mudam esse conceito do investimento para compra de apartamento, que é um negócio, para comprar um apartamento que a gente trata de uma forma e fazer um investimento, né, fazer um investimento financeiro imobiliário com essa imensidão de opções que a gente tem hoje no mercado aí, você falando que além da diversidade, você está descentralizado, você pode investir com menor valor. Tem uma coisa muito importante que você se atentar. Eu tô aqui com 2 matérias muito interessantes, o Chicão, que eu trouxe aqui. Tem um camarada aqui, Giovanni, ele é da... Deixa eu pegar ele aqui, cara. Ele é da Deloitte, esse camarada. Eles fizeram uma pesquisa e ele traz aqui como tema da pesquisa, né, onde iremos morar em 2040. Rapaz, todo mundo que tá ouvindo... Você viu essa aqui? Eu vi a entrevista na época que ele fez no congresso da Abrainc. Então, veio através dela mesma aqui. Rapaz, eu vi essa palestra dele, vi a palestra dele nele falando. É interessante que as pessoas conheçam, né, como é que está o movimento de consumo do mercado imobiliário. Que é para poder você, inclusive, tomar sua decisão e entender, né? Porque às vezes eu converso, cara, e assim, é uma coisa que me chama atenção e por isso a gente está aqui, para poder ajudar e assim, trazer esse bate-papo do mercado imobiliário. Porque às vezes as pessoas falam comigo o seguinte, mas tem muito apartamento para aluguel. Rapaz, só eu sei a dificuldade. Minha mãe agora está saindo de um lugar para poder mudar em outro. Só eu sei a dificuldade que tem. Né? Você tem uma demanda reprimida sobre aluguel. Você tem aqui um camarada desse, uma Deloitte dessa, falando que em 2040 muitas pessoas vão morar de aluguel. Você tem uma mudança de cultura extraordinária que a gente não tem tempo hoje para poder esmiuçar um pouco essa entrevista. Tem outra entrevista aqui que me chamou muita atenção. Não foi entrevista não, tem saiu aqui no jornal aqui, né? A valorização, né, dos imóveis nos últimos 12 meses. Então, assim, não somos nós, estamos dizendo aqui, valorização média anual de imóveis ultrapassa 15% nos últimos 12 meses.
Então entendemos que você já tem 15% de valorização e mais, né, a parte toda do aluguel que você tem mês a mês. Faz o somatório, é saber matemática, é matemática primária. Tem um livro, que é um livro que gostei muito de ter lido, chama O Segredo da Mente Milionária. Muito bom. E o cara é um empresário, né, teve um grande sucesso, mas ele fala de uma coisa seguinte: eu sou colecionador de terrenos. Ele fala isso lá, então você vê o potencial disso, ou seja, o cara colecionar terreno é você enxergar áreas que vão expandir, comprar em uma realidade e aquilo automaticamente, sem você fazer nada, o próprio movimento econômico de crescimento da cidade está valorizando o seu terreno. Precisa ser assertivo onde comprar, mais uma vez, localização, mas é uma localização que vai ser boa, né? Um tiro futuro, perspectiva. Eu gosto de defender uma bandeira, eu tenho uma mente altamente rentável, eu tenho fortalecido isso na minha cabeça, que não há caminho melhor para a independência financeira. Todo mundo busca isso na sua vida. Com certeza. Todo mundo busca. Todo mundo quer ter uma independência financeira, ou seja, fazer com que o dinheiro trabalhe para você, sem você ter que empenhar esforços. E esse dinheiro trabalhando gerar uma receita compatente com todas as suas despesas, incluindo seu lazer. Olha que maravilha. Com certeza. No mercado imobiliário você pode fazer com um nível de segurança muito alto, pô. Sem correr riscos de tomarem tombos numéricos, como pessoas que perdem muito dinheiro em ação por não entender. Exatamente. Tem muitos que ganham porque entendem. Mas no mercado, às vezes, tiros errados, o prejuízo é muito menor. Isso é interessante. Quando eu vou conversar, eu tenho 43 anos, então eu converso com o pessoal da faixa etária e essa, mano, é uma preocupação latente, né? Uma das maiores, na realidade. É uma preocupação com a segurança financeira da família como um todo. Então, assim, uma pessoa da minha idade, ela já tem 1 ou 2 filhos, né, tá casada. Então, a preocupação que a gente tem, inclusive com aquele fruto que está ali, né, que é a preocupação de você manter, porque enquanto a gente está ativo financeiramente, tá massa. Mas vai chegar um momento em que você não vai estar mais ativo, então você precisa procurar o momento que você está ativo financeiramente, tá certo? E fisicamente, para poder produzir e você montar um planejamento, né, dentro do patrimônio para que você deixe aquilo ali lastreado para garantir a sua aposentadoria, como você mesmo disse, para poder pagar as despesas e o seu lazer, bem como, né, o pontapé inicial aí dos seus filhos para que possam, né, seguir nesse mesmo caminho. E é importante que a gente deixe essa semente de cultura agora plantada nessas crianças para que eles possam entender o caminho do ativo financeiro imobiliário. Sem dúvida, o sonho é altamente rentável, virar um programa até infantil. Já imaginou a gente poder influenciar crianças, né? Fazer as crianças entenderem sobre investimento imobiliário ainda no berço ali, numa fase, sabe, de aprendizado forte, pequenininho ainda, entender disso? Vamos distribuir banco imobiliário para todo mundo. Você trouxe um ponto interessante. Já caminhando aqui para o final, eu queria trazer o exemplo de Sid Cat, que retrata muito isso que você falou no final, de pessoas, casal, que decidiu apostar tudo no mercado imobiliário como planejamento de vida. Então hoje investiram uma grana pensando, ou seja, vamos ter um filho, o momento é agora, a gente vendeu um imóvel, vamos investir em um processo, almejando essa independência financeira, essa construção financeira para a família. Exatamente. Então apostaram no mercado imobiliário, estão trilhando, e como muitos outros que apostam, mas importante saber que existe um caminho seguro, um caminho bom, sabe? E que a gente estimule pessoas a virarem executivos e formarem corretoras para auxiliar essas pessoas que estão dispostas a investir no mercado imobiliário. Fica a dica do especialista aí. Essa já foi a mensagem aí de encerramento. Obrigado, Chicão. Fico feliz. Eu acho que esse tema vai desdobrar em outros podcasts, porque precisa ser dito, precisa falar. A gente tem várias coisas bacanas para tratar sobre esse assunto aí. Obrigadão pela participação, meu irmão. Faz aí o encerramento aí hoje, Chicão. Você que é o cara que pediu que você é mais bonito. Pede pra curtir, pra deixar... Curte, compartilha, porque é de coração, é de verdade e é para gerar valor na tua vida e na vida de quem você vai enviar. Tá certo? Contamos com vocês. Se você não gostou, deixa um comentário, porque a gente quer aprimorar para te entregar cada vez mais o conteúdo melhor. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Até mais. Fiquem todos com Deus. É isso aí. Valeu. Top, meu irmão. Bom demais.